Sexta-feira 13. Essa franquia de sucesso tão amada com mais de 40 anos e 12 filmes. Mas você sabia ou conhecia as muitas ideias, roteiros e histórias descartadas que nunca chegaram a virar filmes? E elas vocês vão descobrir nessa terceira temporada, Sequências Perdidas de Sexta-feira 13. No episódio anterior, eu contei pra vocês que em 2013 a Paramount conseguiu os direitos totais da franquia Sexta-feira 13 da New Line e já começou a produzir um novo filme que tinha estreia marcada para 13 de março de 2015, que seria em 3D e dirigido por David Bruckner. O primeiro roteiro foi escrito por Nick Antosca, que eu trouxe para vocês dele completaço no vídeo anterior, mas não foi aceito pelo estúdio. Com isso, o filme passou por 4 adiamentos e cravaram uma nova data para outubro de 2017. Com isso, o novo roteirista foi contratado, Aaron Guzikowski, que é o assunto desse vídeo. O roteiro foi aceito, as filmagens estavam marcadas para acontecer com o novo diretor, Brett Eisner. Em janeiro de 2017, começaram a escalar o elenco e as filmagens iriam acontecer na Geórgia entre os dias 19 de março a 4 de maio de 2017. Mas em fevereiro desse ano, o projeto foi paralisado e cancelado. No final do vídeo eu conto para vocês o que aconteceu. Mas vamos para o roteiro que traz Crystal Lake nos anos 80 e dividido em 3 partes, com uma família de assassinos. A primeira parte foca nas mortes de Elias Voorhees, a segunda foca em Pamela e a terceira temos o Jason matando. E ele é baseado nos 4 primeiros filmes da franquia, com muitas e muitas referências. O roteiro começa no ano de 1977 em Crystal Lake e temos os amigos Sandra e Jeff escalando uma torre do guarda florestal muito alta. O Jeff tem medo de altura e eles ficam subindo as escadas para chegarem até o fim da torre. E quando chegam lá, eles conseguem ter uma vista panorâmica de Crystal Lake. O nome Sandra e Jeff são os nomes dos personagens da parte 2. Temos muitas referências em relação aos nomes, vocês vão perceber aqui nesse roteiro. Dentro da torre, então, há um rádio, vários armários e um saco de dormir no chão. Jeff e Sandra ficam conversando e depois começam a se pegar. Mas o rádio começa a tocar e parece que alguém estava ligando para ele e ouvem passos. Os dois olham pela janela da torre e parece que alguém está subindo as escadas. O Jeff abre a escotilha e vê alguém com uniforme de guarda florestal subindo as escadas e grita dizendo que eles vão descer. Mas o guarda continua a subir. O Jeff começa a descer até o policial e Sandra fica olhando a cena. Mas logo depois Jeff sobe correndo e ela pergunta qual é o problema. E Jeff diz que o guarda não tinha rosto. Sandra olha para o guarda e parece que ele está usando um saco na cabeça com algo afiado em suas mãos. O guarda consegue chegar até Jeff e corta o tendão de Aquiles dele. Ele grita e o guarda esfaqueia as pernas dele e empurra Jeff, que cai das escadas até o chão. A Sandra entra de volta para a torre e o guarda logo atrás. Ele pega as pernas dela por meio da escotilha e ele consegue arrastar pela escotilha e a joga para fora da torre. O guarda então entra para dentro da torre, pega o seu rádio que estava preso no cinto e coloca numa mesa. Ele anda até a janela e conseguimos ver pelo reflexo o nome escrito em seu uniforme, E. Voorhees. Esse assassino é o pai de Jason, Elias Voorhees. A cena corta para o acampamento Crystal Lake. Anne está numa plataforma alta de mergulho no lago com vários campistas, alinhados prontos para mergulharem. Eles pulam na água e devem chegar até uma pequena ilha de madeira bem no meio do lago. À distância, vendo a cena, sentado num dos decks flutuantes, temos um garoto de 16 anos vestindo moletom e um capuz por sobre a cabeça. Ao lado dele está Becky, uma conselheira em treinamento, e atrás estão Mary, outra conselheira em treinamento, que é a irmã de Anne, irmã mais nova, e 2 amigos lá. A Becky tira o capuz do garoto e ele usa uma máscara cirúrgica branca para esconder sua deformidade.
é o Jason. Beck beija a máscara de Jason, pede desculpas e sai correndo. Era um desafio, mas a Mary quer que Beck beije o rosto dele sem a máscara. A Beck nega, mas Mary diz que os pais são os donos do acampamento e faz bullying com a Beck. De longe, a Anne percebe a cena, mas Beck dá um soco em Mary e vai embora. A Anne mergulha e nada até o deck e briga com Mary, que vai embora com as amigas. Anne se vira para Jason e diz que vai levá-lo até a mãe dele. Ela chega então na cafeteria e vai até a cozinha ver Pamela, nos seus 30 e poucos anos, com roupa de cozinheira, e ela diz que achou Jason sentado no deck e que Sandra não apareceu para a aula de nado dele. A Anne pede desculpas, mas Pamela diz que está tudo bem. Ela é grata pelos pais de Anne deixaram Jason no acampamento sem cobrar nada dela. Depois temos Pamela e Jason na casa deles. É uma casa de madeira antiga construída para o guarda florestal e a sua família. Ela diz que sabe que Jason gosta de Sandra e tem certeza que logo ela volta, não sabem de nada. Jason fala nada, esboça nenhuma reação, mas ela continua a conversar como se ele tivesse falado algo. Ela diz que não pode ensiná-la a nadar porque ela precisa trabalhar e o pai dele não a gosta de água. Ele então está colocando os coletes salva-vidas na cabana de equipamento e ouve um barulho. Ela corre para a floresta e vê um homem andando pela floresta e ela pergunta se pode ajudá-lo. Ele para por um momento, depois volta a andar. É o guarda Elias, observando atentamente. À noite, então, no acampamento, temos uma fogueira e Glenn pergunta para Mary como está o lábio dela. E ele pega uma garrafa de vodka e dá para ela. Mas a Anne aparece, pega a garrafa e briga com Glenn. Ela pega Mary e diz que Sandra ainda está desaparecida e ela vai substituí-la para ensinar Jason a nadar. Mary não quer ensinar o Jason porque acha que o garoto tem algum problema de cabeça. E Anne não percebe como ele fica olhando para as pessoas porque a Anne só pensa em si mesma, é egocêntrica. Ela diz que a babá dele se matou quando ele era criança e que há algo de errado com o garoto, mas a Anne simplesmente ignora. A Anne então vai até o seu dormitório e Barry, seu namorado, está lá segurando uma Super 8, uma câmera. E Anne afasta essa câmera. O Barry então vê a garrafa de vodka na mão dela e pergunta se é para ele. A Anne vai então até a pia do banheiro e joga a garrafa de vodka na pia. E comenta com a conselheira Claudette, que estava lá, na casa, no dormitório, sobre o desaparecimento de Sandra. E Anne fica brava que vai ter que trabalhar a mais para cobrir a Sandra. O Mary pergunta se ela ainda iria tirar o dia de folga dela no dia seguinte, porque ele tinha alugado um barco para passeio. E ela responde que sim. Pega vários comprimidos, injeta anfetamina, pega uma toalha, coloca seu maiô e vai para o lago treinar natação porque ela quer ser uma atleta olímpica. Na casa então dos Voorhees, Jason está no seu quarto deitado com uma coberta térmica e um umidificador. Pamela cuida dele até Elias chegar em casa. Ele só está de cueca e Pamela pergunta onde estão as roupas dele. Ele a ignora, vai até o banheiro e fecha a porta. Ela abre a porta, mas ele bate com a porta na cara dela, tranca a porta e liga o chuveiro. A gente consegue ver que a família do Jason é completamente disfuncional ali. Mary acorda com o rádio despertador e é uma sexta-feira. Anne já está no lago e esperando e ensinando Jason a nadar. Ele está deitado, Jason, de bruço numa prancha dentro do lago e Anne está ensinando ele a usar as mãos para fazer as braçadas. E ela pergunta se pode tirar a prancha aos poucos. Ele não responde, então ela vai tirando lentamente a prancha e ele batendo os braços mais rapidamente. A Anne tenta acalmá-lo, só que ele pega o braço dela e aperta muito, muito forte, que deixa marcas. Ela tenta colocar a prancha de volta, mas não consegue, então leva ele para a margem mais rasa do lago e ele olha para o machucado que deu a ela. E ela diz que tá tudo bem, ele é mais forte do que aparenta ser. E um dia vai nadar o lago inteiro, quando ele não tiver mais medo de água. O Jason então dá sua primeira reação.
O Glenn chega então com um barco a motor junto com Claudette e Barry, o namorado da Annie, e diz para Annie então subir e ela fala que não pode, que sua irmã não apareceu para dar aula pro Jason. O Glenn diz para levar o garoto junto, Annie diz que não. O Glenn pergunta para Jason se ele quer ir e ele se aproxima do barco, o Jason se aproxima do barco. Glenn estende a mão pro Jason e o Jason pega e sobe no barco. Annie, contrariada, também vai. Barry está filmando tudo com a câmera Super 8 e pergunta se Jason já esteve no barco antes, mas nada de resposta. Claudette pega uma cerveja do cooler e dá para Annie. Ela oferece uma para Jason e Annie diz não. Eles chegam então na pequena ilha de madeira e todos descem. Glenn pega a câmera, vai até o Jason e arranca sua máscara cirúrgica. O bullying aqui, hein? Jason coloca as mãos no rosto para esconder o seu rosto. Annie pega a câmera e pisa nela. Ela pede então para Glenn devolver a máscara, pega da mão, mas o Jason simplesmente já havia corrido para a floresta, ele desapareceu. A Annie vai atrás dele, mas fica pé da vida com os garotos que não fazem nada. E eles revelam que já estão altos com as dorgas. Ele então termina seu namoro com Barry e vai atrás de Jason. Tempos depois, Barry e Glenn estão na floresta procurando Jason, mas usando dorgas. Barry filmando tudo até que avistam Jason no lago se afogando, mas é tarde demais. Barry grita por Annie, que aparece e não consegue ver mais Jason no lago. Jason então simplesmente se afogou. Eles voltam então para o acampamento e Annie vai conversar com sua mãe, Andrea, sobre o que aconteceu. Annie então está aos prantos e Andrea a abraça e diz que ela precisa ser forte. Annie pergunta se a mãe dela vai chamar a polícia. A mãe dela então responde que aquele garoto era um peso para os pais dele e se ela chamar a polícia será um peso para a família dela. A Annie fica chocada. A Andrea diz para ela e os amigos mentirem que Jason não apareceu para a aula e que ela ficou o dia todo fazendo esqui na água e que ela não pode contar para ninguém sobre o que aconteceu. A Annie fica indignada, mas faz o que a mãe pediu. Ela conta para os amigos se livrarem da máscara do Jason e das filmagens. A Annie então vai para sua cabana e ela está usando anfetaminas. Ela está completamente abalada com o que aconteceu. E olhando a cama vazia de sangue, ela começa a se preocupar mais ainda com o desaparecimento da garota. Não voltou até agora. Até que alguém bate na porta e é Pamela perguntando por Jason. E Annie teve que mentir na cara dela, mas a Pamela não acredita muito, já que Jason estava determinado em aprender a nadar e olha o semblante preocupado de Annie. Pamela diz que Jason geralmente gosta de caminhar pela floresta igual ao pai dele, mas que assim que ela tocava o sino, ele aparecia. A Annie diz que ele pode ter se perdido, mas a Pamela diz que ele nunca se perdeu. Ele conhece a floresta como ninguém, mas que ela irá para casa caso ele esteja lá e vai embora com Annie completamente desconcertada. No meio da floresta, então, temos Barry, Glenn e Claudette conversando sobre o que aconteceu. E Glenn fala que eles podem ter tido uma alucinação das dorgas e que Jason pode estar vivo e perdido na ilha até agora. Mas Barry disse que foi na cidade e conseguiu ver a fita e ele vê Jason entrando no lago. Ele pega a máscara e assim que vai queimar ela na fogueira, eles ouvem um barulho. Chega então o guarda florestal. Barry enfia a máscara de volta na mochila e eles apagam a fogueira. Elias então está lá, vê a garrafa de vodka e então pergunta se eles beberam. Eles respondem que não, e ele diz que vai acompanhá-los de volta para o acampamento, mas eles dizem que conseguem ir sozinhos, que conhecem a floresta, mas Elias completamente ignora os garotos. Corta a cena então e Annie está no deck com seu maiô pronta para nadar. A Mary, sua irmã, aparece e pergunta se quer que ela cronometre o tempo dela. Ele diz para ela ir embora e Mary fica brava com ela.
que disse o seguinte, que não vai dar aula pro Jason coisa nenhuma e que ela tem que parar de ser mandona. A Anne então se vira e fala que nunca mais vai fazer isso e que quer ficar sozinha. Mas a Mary olha seus olhos e pergunta se está tudo bem, o que aconteceu. Anne manda ela embora. Assim que Anne então entra na água, ela consegue ouvir os sinos de Pamela ao fundo, tocando sem parar. E Anne começa a hiperventilar com o sino ao fundo tocando. Temos então os garotos Glenn, Barry e Claudette seguem Elias pela floresta, uma longa caminhada e eles estão nervosos. E eles indagam a Elias se é o caminho certo. Elias para e mostra para eles o embrulho pendurado numa árvore com moscas ao redor. E ele pergunta para Barry se ele tem uma faca. E Barry dá a ele então o seu canivete suíço. Elias olha para a lâmina e diz que ele deveria afiar o canivete. Então ele corta a corda e o embrulho cai e descobrimos que é, na verdade, a cabeça decepada de sangra. E os três olham com horror, mas é tarde demais. Com um golpe, Elias corta o pescoço de Claudette e Glenn. Barry fica petrificado de choque. Elias pega o saco do seu bolso e coloca no rosto. Barry começa a correr, mas Elias pega o seu braço, dá um giro nele e corta o seu pulso. O Barry então cai no chão com Elias em cima dele e ele diz: "Você matou seus amigos com isso", e o mata. Elias limpa então suas impressões digitais do canivete e coloca na mão de Barry. Depois nós conseguimos ver que o embrulho não tinha somente a cabeça de Sangra, mas o corpo desmembrado de Jeff. Corta então a cena e temos 3 anos depois. Acampamento Crystal Lake, 13 de agosto de 1980. Nós vemos o acampamento aberto, cheio de garotas e seus pais. Agora o acampamento se tornou feminino. No microfone nós temos Steve Christie, o dono, que é o mesmo personagem do primeiro filme. É o último dia do acampamento e temos uma competição de natação no lago. A Andrea pega o microfone e começa a dizer que 3 anos atrás eles sofreram uma grande tragédia nas mãos de um garoto usando dorgas. E eles ficaram em dúvida se reabririam o acampamento ou não. Mas decidiram que não podiam deixar um lindo lugar como aquele sucumbir a uma tragédia. Então mudaram as diretrizes do acampamento e esse ano tudo deu muito certo. Ela agradeceu a toda a equipe, especialmente a todos que decidiram retornar, e ela acena para Pamela e Victor, os 2 cozinheiros. Steve fala bem dos cookies da Pamela e que todos deveriam experimentar. A Pamela sorri, mas algo chama sua atenção. Ela olha para a multidão como se alguém estivesse chamando o seu nome. Ela começa a ficar tonta e olha através do lago para a ilha e depois para a torre. Ela começa a hiperventilar e Victor pergunta se ela está bem. Até que houve um tiro e a competição começa. Mais tarde, o acampamento está fervendo com os campistas indo embora, as malas sendo feitas e carregadas até os carros. Mary e Becky passam pela confusão e se escondem numa árvore e começam a se beijar. Até que Holly aparece e diz que o Roy vai trazer os amigos mais tarde e pede para que a Mary não seja uma vadia porque ela gosta dele e Becky concorda com isso. Na cozinha, então, a Pamela está fechando tudo, colocando as cadeiras para cima e ela diz para Victor que ouviu Jason a chamando. Ela escuta a voz dele às vezes e parece que ele quer que ela veja algo na torre. Ele pergunta se ela já foi lá. Ela diz que uma vez, quando se mudaram para Crystal Lake, ela e Elias fizeram Jason lá. Fizeram relações sexuais, que o Jason nasceu a partir dela naquela torre. Ela diz então que Elias era gentil e doce, mas tudo mudou depois que ela engravidou. Depois ele começou a ficar mal e paranoico e culpava Jason por tudo. Eles tiveram uma babá que Jason amava, mas Elias achava que Jason estava tentando convencer a babá de matá-lo. E ele começou então a ameaçar a babá, que se demitiu, mas que semanas depois ela tirou a própria vida. Sei. E ela acha que o que Elias fez com ela pode ter sido a causa disso.
Victor pergunta se quer que ele vá para a torre com ela. Ela diz que não precisa, Elise está diferente agora, ele perdeu a ira assim que perdeu Jason, e Jason estará com ela. Ao anoitecer, então, Mary, Beck, Holly e Kiara, que são as conselheiras desse acampamento, estão esperando os garotos chegarem do outro acampamento só para meninos. São eles, Kevin, Daniel, Roy, Ben e Tommy. Eles cumprimentam as garotas e trouxeram, obviamente, Dorgas. Tommy, né, vai até o escritório de administração e usa o microfone como se fosse um radialista da festa e coloca umas músicas para tocar. Todos começam a dançar ali. Ao longe, então, na floresta, ouvimos um rádio falando que há risco de tempestade e alagamento mais tarde, para ficar atento. E Elias, ouvindo a mensagem de outro guarda, ele está chegando, então, na torre. Elias sobe as escadas e percebe que a luz está acesa e há alguém lá dentro. Ele começa a respirar mais fundo e avisa que é uma propriedade do estado e a pessoa está invadindo. Elias chega até a escotilha e abre ao ver que quem estava lá era ninguém menos que a Pamela, que fecha a escotilha nas costas dele, o prendendo pela metade. Ela coloca os joelhos para prendê-lo e Elias começa a lutar contra, até que Pamela pega o facão dele e corta sua cabeça. E ela diz: mate ele, mamãe. Kill him, mami. Kill her. No interior, então, conseguimos ver que Pamela revistou todo o local e encontrou a mochila de Barry junto com a máscara cirúrgica de Jason. Ela libera a escotilha e assiste o corpo de Elias cair. Ela está completamente fora de si, até que ela pega a câmera como se alguém mandasse ela fazer aquilo. Ela começa a ver o filme frame por frame e mostra as imagens de Annie. Enquanto isso, então, Holly, Kiara e Daniel estão nadando no lago e no deck flutuante nós temos Mary, Beck, Kevin e Tommy. É muito personagem, gente, é muito nome. É difícil guardar mesmo, mas todo mundo vai morrer praticamente, então tá tranquilo aqui. Até que a Mary, então, ela vê uma ilha, vê uma luz vindo da ilha e depois essa luz desaparece. Tem alguém naquela ilha ali, quem que é, né? A Pamela chega, então, na cantina. Coloca o projetor para funcionar e projeta o vídeo na parede. Ela vê todo o filme e descobre toda a verdade. E, obviamente, vai dar muito errado. A Mary, então, está saindo do lago com Kevin, Beck e Tommy. E eles avistam a Pamela, que pergunta para Mary onde está a irmã dela, a Annie. A Mary diz que Annie não é conselheira há anos. Ela tentou ir para as Olimpíadas, mas não deu certo e mora na cidade com um garoto. A Pamela então pede para Mary ajudá-la a levar o projetor de volta para casa porque ela está muito cansada. A Mary fica um pouco apreensiva, mas acaba indo. A cena corta então e temos um apartamento com uma TV ligada mostrando os Jogos Olímpicos. E jogada ali no sofá, temos a Annie, agora com 20 anos, assistindo a TV e nos pulsos podemos ver marcas. Ela tentou tirar a própria vida 2 meses atrás. E ao lado dela tem o seu namorado, então, o Joe, que está dormindo. O telefone toca, mas ela ignora. O namorado acorda, atende e é Mary querendo falar com a sua irmã Annie. Ela hesitantemente pega o telefone e Mary diz que ela precisa de ajuda e que Manny tem que ir para o acampamento essa noite, que os pais delas não podem saber de nada. A Annie diz então que não ouvia da sua irmã há meses e quando ela finalmente liga é para pedir alguma coisa, mas Mary começa a perder o controle e diz que ela prometeu que sempre iria cuidar dela. Annie diz que nunca mais vai pisar os pés no acampamento e a ligação simplesmente cai. Pensativa, ela acorda então seu namorado de novo e diz que precisa de carona para Crystal Lake. Na cabana então abandonada de Mary, Beck e Tommy entram. Ele tenta beijá-la, mas ela diz que não gosta de garotos. Ele vai até o banheiro e olha para o espelho e diz que nunca tentou dizer Bloody Mary 3 vezes. Nem eu, não tenho coragem. A Beck então lembra de Mary, que desapareceu há um tempão. Beck sai da cabana em um rompante e Daniel, Kevin e Kiara estão sentados lá fora. Beck vai para a floresta e Daniel vai tentar ficar com ela.
Os dois estão andando pela estrada à noite até que vem uma caminhonete e é Pamela. E Beck pergunta por Mary. E Pamela diz que deixou a Mary na estrada e que ela está esperando por Beck. Os dois começam a andar pela estrada até que ouvem a caminhonete ligar e dar a volta em direção a eles. Os dois começam a correr, mas Beck tropeça e cai e Daniel é atropelado. A caminhonete para bem em cima de Beck e ela consegue ver o corpo quebrado de Daniel. A Pamela sai da caminhonete e vai até Daniel com um facão e termina o serviço. Beck desliza para fora da caminhonete e começa a correr. A Pamela logo atrás. Ela corre por um bom tempo e Pamela simplesmente some até um carro aparecer na estrada, que perde o controle assim que vê Beck no meio da estrada. E o carro quase bate numa árvore. É na verdade Annie e um namorado. A Beck grita por ajuda até que Pamela chega com a caminhonete e bate no carro de Annie. A Beck consegue correr para a floresta e Pamela sai do carro com um facão atrás dela. Mas olhando para o carro, ela vê Annie desacordada e Joe, seu namorado, morto. A cena corta então e Annie está com as mãos amarradas no sofá. Pamela joga uma água sangrenta nela que a acorda. Annie então olha para o projetor mostrando o filme de Barry e Mary está amarrada, amordaçada e com um laço no pescoço bem em frente à tela com um vídeo passando ao fundo. Annie se pergunta como ela tem aquele vídeo e Pamela diz que essa camisa azul que Jason está usando é a mesma que ele foi ter aulas com ela. O dia que ela disse que não o viu. A Pamela esfaqueia o braço de Annie, que grita. Ela continua dizendo que Elias tentou matar o Jason enquanto ele ainda estava no útero dela, dizendo que Jason era maligno e que não deveria nascer, que ele quebrou o bebê, deformou o crânio dele e que os médicos disseram que o Jason iria nascer morto, mas Jason viveu. Era um milagre. Ela diz que Jason é um anjo enviado de Deus e as pessoas humilhavam ele, que Annie simplesmente viu ele morrer e fez nada e que agora vai ver a irmã dela morrer. Só que a campainha toca e é Victor, salvo pelo gongo. Annie começa a gritar, mas é amordaçada por Pamela, que desliga o projetor. A Pamela então atende a porta e o Victor comenta do acidente na estrada e quer entrar na casa para ver se a Pamela está bem, se está tudo bem. Mas a Pamela não permite. A Annie tenta se desamarrar e na confusão ela derruba o projetor que chama a atenção de Victor, que força então a entrar na casa achando que era Elias sendo violento. Ele falou que vai proteger a Pamela, mas antes dele se dar conta da cena na sala, a Pamela já enfia o facão na sua cabeça. A Annie consegue se soltar e fecha a porta da sala. A Pamela tenta entrar e começa a quebrar a porta com um facão, que acerta a mão de Annie, mas agora Mary caiu na armadilha de Pamela e a cadeira cai e a corda está no seu pescoço, começa então a sufocá-la. A Annie desiste da porta e segura Mary. Pamela chegando, mas Annie chuta a cadeira na Pamela, que cai por um momento. A Mary tira o laço do pescoço e Annie pega a Mary no colo e corre então para uma janela, quebra o vidro da janela e estão fora da casa. A Annie desamarra Mary e as duas veem um barco do guarda ao longe e correm para a direção do lago. As duas tentam então tirar o barco da doca e Pamela sai correndo da casa com um facão nas mãos. A Annie tenta ligar o motor, mas há uma fechadura nele. A Pamela pega a corda que liga o barco na doca e começa a puxar o barco. A Mary diz para elas mergulharem, mas Annie não consegue nadar de pânico. A Mary então puxa a Annie nos braços, mergulham, a Pamela entra no barco e tenta ligar o motor, mas vê exatamente a fechadura, o cadeado. A Pamela então vai até a cabana do barco, mas também está trancada. Ela usa o facão para quebrar o cadeado. A Annie e Mary conseguem chegar então no banco de areia e ouvem ao fundo o barulho do barco chegando. As duas se escondem, submergindo na água. A Pamela passa por elas. Mary vê a ilha e diz que elas devem nadar até lá. A Annie fica extremamente hesitante com isso. Ela fica em
pânico, mas Mary tenta acalmá-la a todo custo. Porém, a Pamela as ouve e vai em direção a elas. Annie começa a hiperventilar e desaparece. A Pamela vai em direção ao banco de areia e bate o barco. E com esse cranco, ela cai no chão do barco. A Mary tenta achar Annie sem sucesso até o barco funcionar de novo e Mary nada o mais rápido que pode até a ilha. Ela vê então o barco chegando e submerge. O barco passa por ela. Ela volta para cima e vê Pamela dando a volta e submerge de novo. E fica nesse jogo então até que não consegue mais segurar o ar. A Pamela agora está em cima dela com o tridente e a Pamela acerta a mão de Mary, que tenta bloquear o golpe. A Pamela puxa o tridente com a mão de Mary junto e liga o barco até chegar na ilha, arrastando a Mary pelo lago, presa então no tridente. Porém, perto dali, a Annie chega na ilha e ouve a Pamela dizendo: "Kill her, mommy! Kill her! Kill her, mommy! Kill her! Mate ela, mamãe! Mate ela!" A Annie então começa a correr até as duas. A Pamela pega o facão para dar o golpe mortal, mas Mary tira sua mão do tridente e cai na água. A Annie chega e luta contra a Pamela, que acerta, que corta a mão da Annie e cai no chão do deck de madeira. A Pamela vai atingi-la com o facão mais uma vez, mas Annie desliza e o facão crava fundo na madeira. A Pamela tenta tirar o facão sem sucesso da madeira, mas decide então pegar o tridente. É a vez de Annie. Ela então, com todas as suas forças, ela tira o facão do deck e assim que Pamela está chegando com o tridente, Annie então é mais rápida e corta a cabeça então da Pamela. A Annie está prestes a colapsar até que ela ouve a Mary então pedindo ajuda e então as duas entram no barco. Annie então ouve pedras caindo na floresta, mas simplesmente não vê nada. Ela tenta ligar o motor do barco, que não tá ligando, e vê uma sombra na floresta. E quando olha de novo, essa sombra sumiu. A Annie consegue ligar o barco, duas mãos pegam a cabeça de Pamela e começa a chover. As duas então chegam no acampamento e vão em direção ao escritório de administração e tentam usar o telefone, mas ele fica desconectado fora de temporada. A Annie então pega parte da sua blusa e amarra na mão ferida da Mary. E Mary disse que ela poderia ter contado sobre Jason. A Annie diz então que contou para a mãe delas. Mary pergunta se foi o dia em que deu bolo na aula. E Annie mente dizendo que não se lembra, mas Mary sabe e pede desculpa. Annie então diz que não importa agora, tudo ficará bem. Ou será que não? O Ben está ouvindo música nos seus headphones, numa boia, e avista alguém na plataforma flutuante. Ele deixa cair o cigarro e dá um giro na boia e quando olha de novo, não há ninguém lá. O cigarro então começa a furar a boia e ele começa a pedalar o mais rápido possível para chegar na plataforma. Ele chega então na plataforma e alguém emerge da água lá do outro lado da plataforma. O Ben percebe e quando olha, avista nada e acha que é uma brincadeira. Ele começa a gritar por ajuda, já que sua boia agora é inútil, ela furou, não tem como ele voltar, então ele resolve tentar voltar nadando. Mas alguém então sobe na plataforma com muita força, que Ben perde completamente o equilíbrio, duas mãos pegam seus headphones e começam a espremer seu rosto por meio dos headphones. Então, Ben está morto agora. Na cantina há uma música alta. Roy, Tom e Kevin estão sem camisa, Holly e Kiara com roupa de baixo e todos molhados de bebida. Holly puxa Roy para o chão e começa a beijá-lo. Mas então nesse momento chega Annie e Mary e todos olham horrorizados para elas. Mary pergunta onde está Becky. Então corta para a margem do lago onde Becky está perdida na floresta, mas avista a plataforma e fica aliviada que está chegando no acampamento, até que ela vê alguém na plataforma, grita por ajuda para chamar a polícia. Na verdade é o corpo de Ben. E logo na margem então há alguém a observando com o tridente em mãos. De volta então na cantina, Annie pergunta quem tem um carro e Roy diz que o Jeep dele está parado ali perto. Até que a porta explode e é Becky gritando histericamente
para fechar a porta. E Kiara vai até a porta, só que Jason aparece e enfia o tridente no pescoço dela. A levanta no ar e joga o corpo dela na parede. Jason usa uma máscara de goleiro de rock dos anos 80, um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ele olha diretamente para Annie e ela, incrédula com o que está vendo. O Kevin então pega um extintor de incêndio e Roy um cutelo. O Jason fecha a porta e usa o tridente para quebrar as lâmpadas, deixando a cantina cada vez mais escura. As garotas e Tommy correm para a cozinha. O Kevin e o Roy atacam Jason. Roy acerta o cutelo no peito do Jason e o Kevin o acerta com o extintor nas costas. Mas o Jason ainda continua de pé, pega o cutelo e enfia na cabeça de Roy. A Holly assiste essa cena e grita. Os jovens já estão lá do outro lado da cozinha e conseguem sair pela porta dos fundos. Assim que Holly vai atrás deles, Jason arremessa o cutelo no ar e acerta a cabeça de Holly. Os jovens então colocam várias canoas na porta para impedirem de Jason sair então da cozinha. Eles correm pelas cabanas e Mary os leva até uma viela por entre elas até a cabana de equipamentos. O Kevin quebra a janela e entra e descranca a janela para eles entrarem. A Annie pergunta pelos rifles, mas Mary diz que não tem mais. Depois que o acampamento virou só para meninas, e o Kevin então acha um arco e o pega. Mary pergunta quem o homem era e por que está fazendo aquilo. Annie diz que ele não se afogou, está vivo. Kevin pergunta quem. Annie diz, chorando, que era o filho da cozinheira, o Jason. Toda a culpa que ela carregou por 3 anos indo embora com as suas lágrimas. Kevin diz que vai pegar o Jeep, mas Annie diz que ela que vai porque ela conhece o acampamento melhor que ninguém. Ela pergunta onde estão as chaves e Kevin diz que com o Roy na cantina. Ela diz que quando ela voltar, ela vai bater na porta 2 vezes. A Annie sai da cabana e eles começam a fazer uma barricada na janela. Ela chega então na cantina e nenhum sinal de Jason. Só sangue para tudo quanto é lado, mesas reviradas, luzes piscando no teto. Ela procura por Roy, mas acha o corpo de Holly. E o extintor de incêndio está rodopiando pelo chão e atinge a perna de uma mesa e faz um barulhão. A Annie se assusta e pega o cutelo da cabeça de Holly e a vista então na sombra passando pela porta. Depois ela vê o corpo de Roy, vai até ele, procura no bolso as chaves e nada. Ela procura no outro bolso e acha as chaves. Ela vai então até o Jeep e se depara com o Jason fazendo algo com o carro. Jason sente algo e se vira, mas Annie desaparece. Ela se esconde dentro de uma cabana de atividades com um cutelo em mãos. Jason está abrindo portas de outras cabanas ali perto. Ela avista ele pela janela e ele some. Quando ela respira aliviada, Jason explode a porta com um tridente nas mãos. Ele vai até Annie, que seu pescoço então fica preso entre os 2 dentes do tridente e prende então ela na parede. O Jason enfia mais e mais os dentes na parede, quase sufocando a Annie, mas Jason então retira o tridente e vai atacar mais uma vez. Mas a Annie então usa o cutelo como bloqueio e ataca mais uma vez, mas ela consegue se desviar dele e corre então para a porta fora. Ela tenta ir até o Jeep, mas ele está pegando fogo. Voltamos então aos jovens e há uma batida na porta, não 2. Beck pergunta se Kevin consegue flechar através da porta. Outra batida, mas é tarde. A flecha atravessa a porta. Daniel vai até a porta para ver quem é. Ele olha pelo buraco da flecha e vê ninguém. Até que os dentes do tridente rompem pela porta e atingem Daniel na barriga e o prende na porta. Os jovens tentam tirar Daniel, mas Jason retira o tridente e ele aparece voando, atravessando a porta e atinge a testa de Kevin. Jason entra então na cabana e Mary atira uma flecha no peito de Jason, até que Annie aparece com o motor de barco e atinge Jason no braço. Depois ela mira no rosto e corta pedaços da máscara. Mira novamente e ele recua. Então a Annie acaba atingindo a janela com o motor de barco e os estilhaços então atingem a Annie. O Jason então consegue arrancar o motor da mão dela,
pega ela pela cabeça para poder esmagá-la, até que Mary, então, Tommy e Beck atingem o Jason com as flechas, um no pescoço, um no ombro e um de lado. Eles correm então pela floresta e a chuva parou, o sol começa a nascer. Tommy acha extremamente bizarro que Jason ainda não morreu e fala que o acampamento dos meninos é lá perto, depois da torre, e lá tem um rádio. Eles chegam então no acampamento dos garotos com música tocando, 2 tendas abertas e uma fogueira. Tommy grita por ajuda, mas nada. Eles abrem então as tendas e só há sacos de dormir vazios e um rádio tocando a música. Mas Tommy então avista um walkie-talkie em uma das tendas, mas tá sem bateria. Annie então percebe que Jason já esteve ali, mas Tommy diz que eles estavam na frente dele, como assim? Annie diz que Jason cresceu ali e conhece o local, com certeza tem atalho. Annie percebe então que aquilo pode ser uma armadilha. Até que percebe então que a Beck desapareceu e ouve um seu grito pela floresta. A Mary tenta correr até ela, mas o grito para. A Mary fica paralisada e Annie a pega dizendo para não ir. Jason deixou ninguém vivo, mas Mary mesmo assim vai. A Mary então vê a Beck ensanguentada perto de uma árvore, mas viva. A Mary tenta então levá-la embora, mas ela não arreda o pé da árvore. E Beck diz que Jason pode falar, olha isso, e ela o ouve agora. E ela sabe o que ele quer que ela faça. Jason tem poderes sobrenaturais. Ela então agarra Mary e começa a gritar: Jason, estamos aqui! Jason, estamos aqui! Mary tenta se livrar, mas Beck grita mais e mais e mais alto ainda por Jason, que aparece com uma estaca de metal de uma tenda. A Beck então ri alto até que Jason enfia estaca no pescoço dela. Sangue jorra no rosto de Mary, mas agora ela consegue se libertar e corre pela floresta até que Tommy consegue pegá-la. A Annie então chega lá e avista a torre. Eles então estão se aproximando da torre e Mary não quer subir, mas eles veem uma cabana do guarda e entram até lá. Está completamente escura e eles procuram algum gerador, mas só vem sangue e depois o corpo de Elias. E pegam vários equipamentos. Elas sobem as escadas da torre, mas o Tommy fica como backup, caso elas fiquem presas lá em cima, e ele também vai ficar atento para ver se o Jason está chegando. As duas então sobem, entram na torre e sangue para tudo quanto é lado. A Annie pega o rádio e pede ajuda. Ela espera alguma resposta, mas só estática. No chão então, o Tommy com o machado vê uma pedra sendo arremessada da floresta. Ele grita para os garotos que o Jason estava lá, mas ninguém ouviu nada, até que uma pedra é arremessada na sua cabeça. A Annie tenta o rádio várias e várias vezes e nada. Ela vê um kit então de primeiros socorros para ajudar na ferida de Mary, mas o que tem lá dentro é somente uma faca e uma máscara de saco, com furos nos olhos. Depois elas veem então o diário de Elias aberto e tem uma foto de Elias e Pamela na porta da casa deles, a Pamela grávida. Mas a foto está arriscada justamente na barriga da Pamela. Elas veem um diário com mapas da floresta e a escrita de Elias sobre Pamela estar grávida, ele queria um menino, 20 nomes de garotos circulados, incluindo os favoritos dele, incluindo do Jason, mais e mais e mais páginas segundo o trimestre da gravidez, mas depois fica mais sinistro, a caligrafia mais borrada e a última mensagem, entre aspas, mate ele antes dele nascer, antes que seja tarde. Mary então olha pela janela e não avista Tommy mais. Annie vê pelo espelho que Jason está subindo as escadas com o machado. Elas arrastam vários móveis para bloquear a escotilha. Annie pega a máscara de Elias e diz que de alguma forma ele sabia de que Jason se tornaria. Ele queria impedir o Jason, por isso Jason queria aprender a nadar. Por isso ele foi para o barco com eles, para ficar longe do pai. A Annie pega então o casaco de Elias e o veste, estilo Adine de parte 2. Pela janela de observação, o Jason vê o seu pai e se sente completamente ameaçado por essa figura. E Jason então ele sai da torre. Annie retira a roupa e o rádio tem uma resposta, até que a torre começa a se mexer e Annie vê Jason cortando as pernas da torre de madeira com o machado,
Uma já se foi, agora 2. A torre então vai caindo verticalmente entre as árvores que estão amortecendo a queda. A Mary ela quebra uma janela que está virada para o chão. A Anne agarra o tornozelo dela antes que ela caia no chão. E Jason já está lá embaixo esperando por elas com um machado. A árvore então que segurava a torre despenca e a torre então cai mais alguns metros quase no chão. E a Anne não consegue mais segurar a Mary, que então cai no chão com um baque. Jason já está indo lá em sua direção. A Anne então ainda está presa na torre e começa a se mexer para ver se ela cai mais e mais e mais. Ela consegue então e a torre cai em cima do Jason. Mas a Anne infelizmente fica com a perna presa no meio dos destroços. A Mary tenta se levantar ao ver que Jason estava tentando sair dos destroços. Ela grita por Anne que não quer que ela saiba que ela está viva para que a Mary possa fugir em vez de tentar ajudá-la. Jason já está livre dos destroços. Ele corre até Mary e os dois desaparecem na floresta. Anne está fraca pela perda de sangue, mas vê o sino de Pamela perto. Ela consegue pegar o sino e começa a tocar várias vezes. A Mary está correndo na floresta, mas escorrega pela lama, e Jason tenta pegá-la no meio dos arbustos até que ele ouve o sino. Ele então quer atrair o Jason para que Mary possa fugir, e consegue. O Jason está agora na sua frente com o machado em mãos, mas é tarde. Anne está morta. É aquilo, né, galera? A Anne é a nova Diana. A Mary corre pela floresta e ouve cantorias ao longe. E são 50 campistas do acampamento masculino junto com um conselheiro. A Mary então sai da floresta e eles a avistam. Depois disso, corta a cena, nós temos 3 administradores do acampamento com rifles indo em direção à torre caída e o corpo de Anne sem o sino ao seu lado. No acampamento, então, nós temos Andrea, Steve e os policiais, repórteres, noticiando os assassinatos, falando de Pamela e Elias como os assassinos agora mortos. E por mais que a única sobrevivente tivesse falado sobre um terceiro assassino, a polícia completamente descarta essa ideia. Ao longe, então, na ilha, Jason observa aquela cena no acampamento. O sino de Pamela pendurado num galho, e em outro temos nada menos do que a cabeça de Pamela, seu rosto virado para o lago e para o acampamento, como se ela observasse então o lago e o próprio acampamento. O vento sopra e ouvimos o barulho do sino e fim. Eu prefiro 1000 vezes esse roteiro do que o anterior, mas acho que eles pensam demais, complicam demais o que poderia ser simples. Mas achei legal essa ideia da família Voorhees como assassino, sabe? Mas eu acho que talvez dividir em 2 filmes para não ficar muito atolado de histórias. O Jason tem poderes sobrenaturais que ele consegue manipular, entrar na cabeça das pessoas e manipulá-las a fazer o que ele quer. Será que ele manipulou o Elias para matar? Ou será que o Elias realmente era um psicopata? Fica essa coisa meio dúbia realmente aqui, mas várias referências, a história é bem interessante. Polir talvez um pouco mais isso, mas eu acho que seria um bom roteiro, daria um bom filme. E como eu disse para vocês, o filme já estava praticamente pronto para ser filmado, com testes de elenco, com datas de filmagem, tudo prontinho até que não aconteceu. Mas por quê? Vou falar isso para vocês agora. A Paramount, como eu disse para vocês, ela conseguiu os direitos da franquia em 2013. Ela tinha 5 anos para fazer um filme. O prazo era em 2018. Ela percebeu que demorou tanto para fazer um filme, 2 roteiros, 2 diretores, demorou muito tempo, vários adiamentos, e ali chegou então o quê? 2017. E se o filme fizesse sucesso, quem iria se beneficiar não era nem ela, era a New Line, que em 2018 já reverteria para a New Line essas partes dos direitos. E ali então, a New Line poderia fazer mais e mais filmes e a Paramount ficaria vendo navios. Ia trazer a franquia de volta, mas quem ia então desfrutar era a New Line, não a Paramount. Então, perdeu a chance aqui. Demorou muitos anos para fazer e ali se ferrou.
E outro problema também, galera, pasmem, foi o chamado Craze. O fracasso do filme simplesmente desanimou a Paramount de trazer uma franquia de volta. O estúdio achou que o timing não era o certo e logo em seguida os direitos da franquia também entraram numa batalha judicial que durou vários anos, até mesmo fiz vários vídeos para vocês aqui no canal sobre essa batalha judicial. Mas então, galera, vocês gostaram do roteiro? Gostariam de tê-lo visto nos cinemas? Estamos chegando na reta final dessa temporada e se querem uma quarta com outra franquia, comentem aqui e dêem um like de vocês, se inscrevam, esses vídeos são muito trabalhosos de fazer, galera. Pegar o roteiro, ler ele todo em inglês, traduzir, resumir aqui para vocês, gravar esse vídeo de horas para vocês, realmente demanda muito tempo. Então ajudem engajando no vídeo de qualquer forma, com inscrição, comentários, like também, é muito importante realmente, galera. Então assim, comentem o que acharam e até o fim dessa temporada.